Consciência, bom dia. Eu gostaria de falar com vocês hoje um pouco sobre felicidade e sofrimento, porque as duas coisas estão com certeza ligadas. Ninguém vai conseguir ser feliz se estiver sofrendo. Então, o caminho para a felicidade passa por sair do sofrimento, a menos que eu esteja enganado. Mas acredito que você vai concordar que faz parte. Então eu vou falar um pouco sobre isso com vocês. Agora fiz 3 postagens relacionadas com isso. As postagens nossas aqui são sempre no sentido de criar alguma contribuição para você, né? Para o seu crescimento, para a sua expansão, para o seu autoconhecimento e, obviamente, por consequência, para a sua felicidade, né? Vai ser muito difícil alguém ser feliz na ignorância. Até porque na ignorância a gente sofre muito. Não tem como ser ignorante e não sofrer. Ignorante no sentido de ignorar, não no sentido de ofender ninguém, né? Então vamos lá. Meu nome é Mário Jorge, eu estou aqui sempre falando experiências pessoais conectadas com a obra do Tom Campbell, My Big Tool, sempre suportada por elas, ideias fantásticas e libertadoras. Minha Grande Teoria de Tudo, a trilogia de livros que a gente tem à venda aqui no nosso site. Se quiser saber de alguma coisa, entre em contato. Tem links aqui na bio, nos destaques, nas postagens, né? Os livros estão em nosso site, a gente envia para todo o Brasil, ok? Então vamos lá. Numa das postagens, a primeira, está escrito lá: a Terra é uma aula mestra para a alma, tá? E nós nos inscrevemos nela. É uma postagem originalmente americana, que está em inglês, que eu traduzi, porque eu achei muito interessante. Então, a vida, a experiência na Terra, na realidade virtual Terra, é como se fosse uma universidade para toda a vida, né? Eu costumo chamar aqui o Tom chama aqui de pacote de experiência, e eu chamo um pacote de experiência via turismo de aprendizado, né? Nós estamos percorrendo aqui as paisagens desta terra, desta realidade virtual, e tendo oportunidades de crescimento e de aprendizado, né? É como se a gente estivesse visitando sites arqueológicos, museus, né? É um turismo de crescimento, um turismo de evolução. Esse pacote de turismo de evolução que a gente faz durante a vida na Terra. Bom, essa é uma das postagens. A outra postagem é a do Rumi, né? Que ele está dizendo que a vida, viva a vida como se tudo estivesse armado, organizado, em seu favor, ok? E eu estou reforçando nos comentários que é isso mesmo, está tudo armado em seu favor, né? Aqui, afinal de contas, é uma escola preparada para o aprendizado, e não é uma escola feita por qualquer um, né, que está querendo vender ingresso e matrícula, né? É uma escola preparada pela fonte, né? A fonte é o sistema maior de consciência. Ao longo do seu processo evolutivo, já em comum conosco, já tendo nos criado e tendo já interagindo, né, na forma de pensamento, trocados, porque éramos parte da consciência, a consciência pensa, gera informação e troca informação, ok? Em um determinado ponto aquilo já não era mais suficiente para a evolução, e aí começou a experimentar com realidades. Essa fonte começou a experimentar com a criação de realidades virtuais que se parecessem realidades físicas, como isso que a gente vê, mais ou menos como isso que a gente experimenta aqui nessa realidade virtual Terra, ok? E a partir do momento, depois de muitas experiências e tentativas, ela chegou nesta configuração que gera estrelas, planetas, galáxias, né, e o universo como um todo a partir de um Big Bang digital. Você entra com a programação das leis da física, né, da biologia, da química, tudo. Afinal, são duas leis da física, as leis da realidade. E inicia a simulação com um Big Bang digital, ok? A coisa começa a rodar e ela vai chegando por si só
até chegar no ponto de ter um planeta na distância correta do Sol, com água, com a temperatura, né, com ar, com oxigênio, com vida. A vida se desenvolve, a vida supostamente biológica, ela se desenvolve na simulação, né? Então, aí chega a ter avatares que possam ser experimentados por consciências, e as consciências manifestam e plugam no avatar, né, ao nascimento, permanecem aqui pela experiência e saem daqui ao final da validade do avatar, tendo ou não atingido os objetivos a que se propuseram de aprendizado nesta universidade. Então, assim, fica difícil você ser feliz na ignorância, como eu comentei antes, né? Você precisa ter uma vaga noção do que está se passando aqui para poder começar a avançar, estudar, entender melhor a si mesmo, o seu ambiente, o seu propósito, né? E começar a caminhar na direção da felicidade. E tudo aqui está preparado, como disse o Rami, né? A seu favor. Então, a seu favor em que sentido? No sentido de gerar, é uma universidade para toda a vida, no sentido de gerar oportunidades, experiências onde você possa crescer e aprender, né? E inclusive ser feliz, né? Agora, enquanto você está na ignorância, enganado a si mesmo, né? Iludido e sem compreender o que está fazendo e achando que é outra coisa e trabalhando para qualquer outra coisa que não seja o que realmente você é, o que você está fazendo e para que essa realidade existe, você está trabalhando contra, você está lutando, ou na pior das hipóteses, na mais leve das hipóteses, você está indo aleatoriamente, dando cabeçada aqui e ali, né? Não está necessariamente indo contra, mas também não está indo para lugar nenhum, está dando volta, andando atrás do próprio rabo, da própria cauda, como fazem os cachorros de vez em quando, né? Então, de novo, o objetivo, né, a busca, eventualmente, de cada um, de todos nós, é ser felizes, né? Sermos felizes. E estamos buscando isso, e estamos conseguindo em maior ou menor medida, estamos conseguindo isso momentaneamente, por tempos curtos, não é? Agora, por que a gente não tem isso de uma maneira eventualmente mais estável que é o que estamos buscando? Bom, em geral começa porque estamos sofrendo, ok? Estamos sofrendo por isso, por aquilo, por perdas, né? por identificações e perdas com as coisas com as quais nos identificamos, que sentimos, que possuímos, sejam bens materiais ou pessoas queridas, né? Estamos sempre no meio dessas situações, ou estamos com eventualmente doenças, sofrendo com dor. Bom, seja lá o que for, a todo momento, seja com a política, seja com o futebol, né? Seja com a situação econômica mundial, geopolítica, hoje em dia está na moda falar de geopolítica, né? A geopolítica está, se você olhar para a geopolítica, vai ser uma desgraça só, né? Nós temos guerra, falta de energia, falta de alimento, um ameaçando o outro. A geopolítica está assim, eu não me lembro da geopolítica estar tão ruim desde que eu era jovem, né? Vivi nos anos 60, 70, principalmente aquela crise dos mísseis, aquela ameaça constante de americanos, russos, chineses apertarem os botões de seus foguetes, explodirem tudo, existia aquela luta eterna. E aquilo era uma tensão. Você, toda vez que tocava uma abertura de jornal emergencial, você não sabia se tinha começado a Terceira Guerra. E era uma tensão constante, né? Por causa disso, a geopolítica já era uma droga naquela época. Isso deu uma melhorada, ou aparente melhorada, o mundo pareceu caminhar numa direção melhor, né? E agora estamos nós mergulhados na geopolítica de novo. Mas eu não vou falar de geopolítica, né? Não vou perder tempo, tem um monte de gente falando de geopolítica. O problema é que você está sofrendo por conta de ouvir a geopolítica, inclusive, por conta de qualquer outra coisa que você escolha. E aí eu vou entrar na terceira postagem, né? Que é a do garoto agarrado na corda, dentro d'água, desesperado, né? Sofrendo, morrendo de medo, sei lá o que está passando pela cabeça dele, mas está se achando perdido e que vai se afogar, e abandonado, e que ninguém ajuda ele, um coitado, é uma vítima, né? Com certeza eu coloquei drama, né? Eu coloquei o garoto na piscina e coloquei lá, quando você percebe que a situação toda foi apenas um drama que você mesmo criou. Por quê? Porque ele está lá nessa situação,
e está sozinho, né? Na filmagem deixaram ele sozinho ali, e ele está lá meio que aparentemente em desespero, uma situação trágica. Com certeza para ele é uma situação trágica. As pessoas em volta estão rindo, achando graça e filmando, né? Ninguém estaria filmando aquilo se aquilo fosse uma reação, uma situação realmente problemática. E é a família dele, né? E aí o pessoal vem, pega ele, tipo, para com isso, fulaninho, aí levanta, põe ele com o pé no chão. A água, ele é pequeno, não dá nem na cintura dele, dos parentes dele está dando na canela, é água rasíssima. Mas ele está ali pendurado na corda como se estivesse no meio do oceano, prestes a se afogar. Então, o que essa situação ensina para nós? Né? É uma metáfora, eu tentei não deixar texto nenhum nela, apenas postei a imagem para que ela chame a atenção para ela, porque ela sozinha fala. A imagem e a situação sozinha fala. Né? O garoto está ali vivendo a ilusão dele. Né? Eu vivo dizendo que aqui é uma realidade virtual, uma ilusão, é tipo um sonho. Né? É uma construção a partir de informação. O que você é consciência. Está vivenciando isso. Né? Esta realidade interativa, virtual, criada, o ambiente criado pela fonte e as situações aqui que a gente vive criada por nós mesmos. Né? Em função das escolhas que viemos fazendo, nós e todos os outros, não estamos sozinhos no planeta, nunca vivemos apenas as nossas próprias situações. É claro que eventualmente as próprias situações às vezes são as mais impactantes, mas a gente está vivendo as situações dos parentes, dos amigos, dos vizinhos, dos colegas de trabalho, dos mesmos torcedores dos times, das pessoas da cidade, do país, né, do continente, do mundo. Estamos convivendo aqui com 8 bilhões de habitantes, e todos eles fazendo escolhas, criando situações em função das escolhas, porque cada um faz a escolha e a situação se desenvolve e tem seus resultados. Os resultados impactam a todos, em maior ou menor grau. Então as escolhas de todos impactam a todos. Algumas são bastante pessoais, ok? E às vezes internas, mas a maioria das coisas feitas no mundo, na realidade virtual Terra, elas impactam a todos. Né? Então a gente está interagindo e interpretando e sofrendo com tudo isso. Ok? Em geral sofrendo, a maioria sofre. A gente tem momentos felizes, mas muitos estão sofrendo. Alguns mais do que outros. E nem precisa, alguém está falando aqui, estamos envolvidos no inconsciente coletivo, não é? Veja, nós estamos todos conectados. Esses nomes, inconsciente coletivo é um nome que se dá para a coisa. Né? Toda a informação está disponível na rede de consciência que somos. A consciência fundamental, ela cria um suporte. Né? Estamos mergulhados na consciência fundamental, somos parte indivisível dela, apenas a gente se percebe como indivíduos, mas estamos totalmente mergulhados na rede de consciência como uma rede de internet. Tudo está conectado, tudo flui para todos, né? Temos todos acesso a tudo, né? Então tudo está lá no banco de dados da fonte. A fonte tem um banco de dados que está captando, calculando, revisando e captando todas essas informações e tudo está guardado lá. Então, existem partes disso que funcionam de determinadas formas que alguns dão este nome ou aquele outro. O inconsciente, em geral, é aquilo de nós mesmos que nós não estamos conscientes. Individualmente existe o inconsciente individual, que é tudo aquilo do qual que eu também sou, que eu também percebo de alguma forma e que eu vou enterrando, né? Ou que eu vou negando, ou que eu vou escondendo, ou que eu vou jogando embaixo do tapete, ou fazendo questão de não ver. E tudo aquilo que é meu e eu desconheço porque enterrei de alguma forma, é parte do meu inconsciente. E existe o inconsciente de todo mundo, né? Cada um tem o seu. Existe coisas que nós estamos inconscientes, que não estamos conscientes e que não são nossas, né? Por assim dizer, são do outro. Né? E está tudo lá. Está tudo lá à disposição, ok? Mas assim, o tema aqui é o seguinte, é que o tema é o que nós estamos fazendo daquilo que que parece que nós estamos conscientes. Né? O que esse garoto está fazendo? Veja, esse garoto na piscina é uma metáfora para mim, para você e para todos nós. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. O que é? Existe uma situação qualquer, no caso dele, água, uma corda onde ele está pendurado, e a imaginação fértil dele e
e distorcida, olhando tudo aquilo como algo negativo, perigoso e desastroso. Ele está criando um drama para ele mesmo, por isso que se chama drama, né? A gente não chama drama, você está fazendo drama. Está fazendo drama o quê? Quer dizer que você está exagerando na sua reação e tingindo aquilo de cores desagradáveis muito mais do que precisaria em qualquer situação. Então isso é um drama, isso é fazer drama. Ele está fazendo drama, né? Está fazendo tempestade em um copo d'água, essa é outra metáfora, né? Drama é uma palavra que descreve bem, e tempestade em copo d'água é outra imagem, né? Outra metáfora que descreve muito bem o que ele está fazendo. Tinha necessidade de fazer tudo aquilo? Você que viu o vídeo, ou está vendo, ou já viu, ou vai ver, né? Ele está em água rasa, só que ele não se conscientiza disso, ele não verifica, ele não avalia, ele não experimenta, né? Não experimenta estando segurando na corda, tocar o fundo com o pé para procurar, ele faz drama, literalmente, ele se acha, a mente dele criou que ele está numa situação desgraçada, perigosa, e ele está se lamentando, chamando atenção e pedindo socorro. Aí, quando vem alguém e ajuda ele, põe ele no chão, ele fica assim, até a impressão que dá é que ele fica meio desconcertado por ter feito aquele drama em cima de um problema que não existia. Ok? Acredito que cada um de nós aqui, e que venha ouvir esse vídeo, já passou por uma situação dessa. Não é possível que não tenha. Basta você parar, pensar e avaliar. Você já passou por alguma situação onde você estava lá, achando que o mundo estava acabando, fazendo o maior drama, ou se fazendo de vítima, ou sofrendo, ou tudo isso junto, e depois descobriu que não era nada disso, ok? Era tempestade em copo d'água, era drama. Então, veja, a nossa tese aqui, fundamental para tudo isso, e esse é um exemplo fantástico, que mostra para nós aquilo que a gente faz diariamente com quase tudo, sem perceber, obviamente, né? Estamos aí no automático, no automatismo, não estamos conscientes, não estamos presentes, que são não estamos observando, né? Que são as atitudes fundamentais para viver bem, né? E não estamos presentes, não estamos observando, né? Não estamos dando atenção, estamos mergulhados, fazendo drama, e isso é que gera o drama para nós mesmos, porque é tudo interpretação, ok? A realidade, no fundo, ela é construída com zeros e uns, ok? Como essa imagem que você está vendo aqui agora. Está transitando o sinal de informação pela frequência das antenas aí, chegando no celular de todo mundo, zeros e uns apenas. Esses zeros e uns são codificados num formato padrão, combinado pela rede, pelo sistema. Esses zeros e uns são recebidos, codificados no aparelho de saída meu e recebidos no aparelho de entrada seu e decodificados novamente, transformados em imagem e som. A nossa realidade é exatamente a mesma coisa. Nós estamos recebendo informações, decodificando e vendo informações de determinadas situações e colocando interpretação nisso. É aí que entra o problema. O problema está na interpretação pessoal que cada um dá, os valores, os pesos e os julgamentos. Se estivéssemos só observando e avaliando, estaríamos avaliando a situação como ela realmente é, apenas uma situação, apenas fatos, estaríamos aproveitando a oportunidade e fazendo experiências. No caso da metáfora do garoto ali, experimentando, né, ir com o pé até onde desce, verificar se tinha algum piso embaixo, né, que altura que era a profundidade da água, e sairíamos do problema sozinhos, porque não era um problema, né, era uma situação que foi avaliada e a solução foi encontrada. Okay? A situação pode eventualmente parecer mais ou menos desagradável, mas tem sempre o exemplo do Viktor Frankl no campo de concentração. Ninguém vai discutir que a situação dele era agradável, né? Ele estava no campo de concentração, ficou 3 ou 4 anos, saiu de lá com 25 quilos. Não há dúvidas de que a situação é desagradável. Isso não é interpretação, mas existem outras formas de lidar com isso. Porque toda a insatisfação maior e o sofrimento vem das interpretações que a gente dá. É o nosso ego, as nossas crenças que criam nossos filtros, e a gente segue as interpretações do automatismo, né, e acredita nelas, e se identifica com elas e sofre. Pronto.
nós estamos criando nosso próprio sofrimento. Quando você olha para uma situação como um fato apenas, né, e procura extrair dela, verificar, isto é uma universidade e preparada, né, para gerar situações de aprendizado. Ele está numa oportunidade potencial, onde ele está ali, ele podia sondar melhor a situação dele com calma, o garoto, né, sempre se coloque no lugar dele, né, avaliar aquilo e encontrar formas de sair e conviver o melhor possível com a situação, que nem era problema, ele que criou, na imaginação dele, nos pensamentos dele. Então toda situação que a gente vive, está vivendo, já viveu ou vai viver, são apenas fatos e informações. As interpretações que nós colocamos nela é que nos fazem sofrer. É por isso que alguns dizem que o que nos faz sofrer é a mente. Sim, está tudo na nossa mente, né? As interpretações nós estamos criando na nossa mente, nós estamos criando todo um enredo, nos identificando com aquele enredo e com aquele sofrimento. Como é que você vai ser feliz se você não entende esse mecanismo, se você não atua para estar atento e evitar cair nessas armadilhas que você mesmo cava para você mesmo, né? A situação dele ali é nítida, ele criou um problema para ele mesmo, né? Ele não tem problema nenhum, ele imaginou, se aferrou, sofreu, e aí tiveram que arrancar ele daquele sofrimento, né? E muitas vezes a gente fica esperando que apareça alguém. Na maioria dos casos não vai aparecer ninguém, até porque é uma universidade, é uma lição. Você está tendo uma oportunidade, todas as lições foram criadas para o seu próprio benefício. Você não se matriculou aqui à força, né? E se você estiver focado e aproveitando e tentando olhar para isso de uma forma positiva, para ver que lição pode ser extraída de cada situação, você se encontra os caminhos de saída ou de convivência temporária enquanto a situação dure, porque às vezes você não tem opção. Quando Viktor Frankl estava trancado no campo de concentração, ele não tinha opção de sair pela porta, né? Então ele encontrou formas de lidar com aquilo internamente, externamente, e lidou o melhor que podia com aquilo, sabendo que aquilo eram apenas fatos que estavam ocorrendo, que eram fatos efetivamente incômodos e dolorosos para o físico do avatar dele, mas que a mente dele continuava livre, trabalhando, e ele continuou usando a mente dele de forma positiva para melhorar e não para piorar, né? O que aconteceria se ele tivesse feito que nem esse garoto dentro de um campo de concentração? Ele estaria junto com os outros 4 milhões, 10, 12 que morreram. Okay? Essa foi a diferença, porque com toda a desgraça que ele passou, ele superou, porque ele lidou com aquilo de outra forma, né? Ele não criou aquilo para ele, ele não se colocou dentro do campo de concentração. A situação do mundo, a geopolítica, levou a ele a que fosse parar lá dentro naquele momento. E ele procurou lidar com aquilo da melhor forma possível e sobreviveu e cresceu, aprendeu, evoluiu, né, expandiu, ajudou, fez um monte de coisas naquela situação, em vez de ficar como o garoto se lamentando aqui, como vários outros que não perceberam a oportunidade, sofreram um monte e morreram. Okay? É uma opção pessoal sua o que você vai fazer com isso. Agora, se você entende que isto aqui, que a vida, que a realidade é uma universidade e que ela é virtual, que ninguém morre disso, você está aqui pilotando seu avatar, então você já sabe que você não morre. O jogador no controle não morre no videogame, né? Quem morre é o personagem, leva um tiro, leva uma bomba, cai de um penhasco, né? Você não morre, você é uma experiência de vida, né? Você tem temporária, está pilotando seu avatar. Então você está aqui buscando aprendizado. Então toda situação que ocorre aqui tem aprendizado potencial contido, né? Se você vasculhar, você encontra. Então saiba, se você sabe que isso aqui é uma universidade, é uma escola de crescimento, de desenvolvimento da consciência, todas as oportunidades são oportunidades de aprendizado para quem? Para a consciência. Okay? Não é aprendizado de geografia, cartografia, matemática, nada disso. É aprendizado de valores, né? De vida, de relacionamento. Esse aprendizado nos leva a crescer na direção do amor. Okay? Então, é uma universidade. A gente tem que tudo, então, como disse o Rumi, está preparado para você, né? Não viva como se a vida tivesse sido preparada, né, ajustada a seu favor.
é isso mesmo. A seu favor o que é? Da consciência que você é, do ser que você é. E o que esse ser quer? Crescer, aprender. Escolheu ambientes onde tem oportunidade de aprender aquilo que está buscando aprender nessa passagem. Então, tudo está armado para trazer lições e repetir lições em formatos diferentes para que você realmente aprenda, você extraia o conteúdo. Agora, quando você extrai o conteúdo e trabalha a favor, compreende que isso aqui é uma realidade de aprendizado, que o que acontece aqui são apenas dados, fatos, informações, e que livres da nossa interpretação, às vezes horrível e dolorosa, né, negativa, a gente sofre muito menos. Se eu sofro menos, eu tenho menos sofrimento, eu sou mais feliz. Uma coisa puxa a outra. Ninguém sofrendo vai ser feliz enquanto está sofrendo. E às vezes em pico de sofrimento. É praticamente impossível. Como é que você vai ser feliz sofrendo? Só se for masoquista. O masoquista deve ser feliz sofrendo, né? Apesar de nunca soube nenhum masoquista feliz, mas ele deveria, porque se o negócio dele é sofrer, então ele está tendo êxito em sofrer, ele deveria estar ficando feliz de conseguir o que quer, né? Mas não é bem assim. Então, sofrimento não leva à felicidade. Ele leva sim à felicidade pelo aprendizado, ok? Você vai sofrer até perceber, como aquele garoto, que o problema não existe, que quem criou foi você. O problema quem criou foi você, pela sua interpretação, pela sua forma de ver. Por você não ser isento e perceber que aquilo são apenas fatos ocorrendo. E que você deve explorar esses fatos e procurar a melhor saída para cada um deles. E que chamar, rotular, classificar aquilo de porcaria, de horrível, de terrível, de sofrimento, e que você é um coitado, isso é vitimismo. Lembre-se, você se matriculou na escola, você não veio por acidente. E as situações todas que passam, em geral, foi fruto das escolhas anteriores que você fez. Nós chegamos aqui fruto de todas as escolhas, da somatória, de todas as nossas escolhas e de todos aqueles à nossa volta que têm impacto na nossa vida. Ok? Então, as nossas escolhas geram um ambiente, geram as interações. E se a gente olhar com calma, com equilíbrio, é o tal do caminho do meio que o budista fala, é olhar para as coisas com equilíbrio, não se identificar com as coisas. Você não é o avatar, você não é a situação, você não é os dados, você não é os fatos, mas você os está vivendo, observando e tentando extrair algum aprendizado, olhando o lado positivo, a oportunidade de crescimento. E aí a coisa se torna muito mais leve. Agora o drama é seu. E quer um teste final, só para encerrar a conversa e não torná-la mais longa? Veja, faça sempre o teste do experimento mental. É o que é fundamental esse aí. Basta você, estando em qualquer situação, imagina que bateu com a cabeça e perdeu a memória, se imagina tendo perdido totalmente a memória. Tudo aquilo pelo qual você estava fazendo drama até agora, no minuto anterior, a partir do momento que você não tem memória, você não lembra nem o que é drama, nem qual era a situação, nem qual era a sua interpretação, principalmente da situação, seus rótulos, você esqueceu tudo, você não tem mais experiência de vida, você não tem com que tingir os fatos, você olha para os fatos e são fatos. Tem alguém caído morto do seu lado, seja lá quem for, que grau de parentesco ou não tenha com você. Se é um parente próximo, chegado e querido ou não, você vai ver aquele corpo lá, você não vai saber que aquilo era uma pessoa, nem que aquilo é um corpo. Nem o que está fazendo ali, nem que está vivo, você está morto. Vai ser para você uma imagem visual, um fato, um dado. E você olha e não significa absolutamente nada para você. Nada, porque você sequer sabe o que é aquilo. Veja, tudo aquilo a que a gente chega aqui para poder gerar e desenvolver essas interpretações sofredoras que a gente faz, a gente desenvolveu ao longo da vida, da experiência. A gente tem um conjunto de filtros que é como se fossem lentes de óculos com determinada cor, seja um cor-de-rosa ou seja cinza escuro, não importa. Você vai ver as coisas através das lentes da sua história, das suas crenças, dos seus medos, do seu ego. Agora, à medida que você perde a memória, você deixa de fazer classificação. E aí você parou de sofrer. Imediatamente você para de sofrer. Se você perdesse a memória, você parava de sofrer. Porque o sofrimento vem da mente, das interpretações que você faz. Ponto. Então para e avalia. E diga, pense para você mesmo se isso está certo ou não. Ok?
Gente, muito obrigado aí pelo carinho aí, pelos comentários, algumas questões. Desculpa, mas eu estou tentando me concentrar. Eu sou eu sou um homem raiz. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Se eu ficar olhando, se eu preciso combinar uma hora de me dispor aqui e ficar olhando e respondendo a pergunta. Cada pergunta eu respondo e não tem uma conexão geral, ok? Mas assim, quando eu estou com um tema que eu queria trazer relacionado às postagens de hoje sobre sofrimento e felicidade, eu queria falar sobre isso, e se eu ficar prestando atenção em todos os comentários e perguntas, eu me perco. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu, pelo menos não ainda com perfeição, né? Vai sair um caco. Então, como eu queria focar no que eu queria transmitir, deixei por assim, tá bom? Gente, muito obrigado, um bom dia para vocês, uma boa semana.